Eu estou desde 93 trabalhando com gestão de negócio e desenvolvimento local. E eu acredito firmemente de que as empresas é que são o motor econômico de qualquer sociedade, qualquer cidade. E eu tenho percebido que mesmo nesse tempo de crise, uma das maiores crises que eu já presenciei na minha vida, tem empresas que continuam crescendo, algumas crescendo com números astronômicos e empresas que continuam crescendo apresentando números positivos. E aí eu fui pesquisar, porque enquanto tantas empresas têm queda de faturamento, algumas continuam crescendo. É sobre isso que nós vamos falar. Hoje, quando a gente conseguiu ligar o computador ao satélite, que as informações explodiram pelo mundo, o que está valendo é a forma que a gente apresenta soluções. Estamos na era do conceito. Isso é importante a gente dizer, porque isso vai causar uma grande revolução nos negócios daqui para frente. Nós veremos marcas tradicionais que até hoje reinaram sendo demolidas por essas novas ideias que estão acontecendo. Essas empresas, a primeira característica que a gente observa nelas, primeiro, elas não param na crise. Na verdade, elas não pararam nessa crise, porque elas não estavam paradas antes. Eu não estou dizendo aqui que as empresas que estão passando por dificuldade estavam paradas, só que elas trataram o momento de bonança, o momento das vacas gordas, como um momento ainda de colocar para elas metas ousadas, de buscar inovar, de tentar entender que elas podiam melhorar todos os dias, e elas continuam fazendo isso. Quando chegou a crise, elas não mudaram essa forma de trabalhar, então elas se assustaram menos. Inclusive, elas tinham previsto muita coisa, porque os números estavam aí. Eu gosto muito dessa imagem do Usain Bolt agora, essa foto aqui, na classificação dele para a final de 100 metros. Não sei se vocês viram, mas ele terminou a prova sorrindo e o segundo, terceiro, quarto colocado estavam parecendo que estavam morrendo atrás dele. A crise estava ali instalada para todos estavam ali precisando se classificar. Mas o que estava acontecendo com o Usain Bolt? Ele estava mais preparado, todos estavam preparados, mas ele estava um pouco à frente. Muitos empresários, que o dinheiro estava entrando, eles começaram a investir em coisas que não no seu negócio. E a gente começou a ver pessoas andando com carros novos, né? Todo mundo investindo em celulares novos, e as pessoas fazendo viagem para a Disney. Eu mesmo fui um deles, eu fui para a Disney. A gente andava na Disney e parecia que a gente estava andando no centro de Belo Horizonte. Mas o que eu falo é o seguinte: qual é o valor do conhecimento aplicado em sua empresa? Muitas pessoas conseguem pagar R$ 3.000 às vezes numa televisão, vai trocar de carro, vai pagar lá, paga R$ 4.000 num seguro, mas não tem coragem de investir R$ 4.000, R$ 5.000 num sistema que vai agilizar o processo de atendimento e melhorar a situação para o cliente. Muitas empresas não investiram em conhecimento para tentar entender onde o dinheiro ali está fugindo. Então, essa é a primeira pergunta que eu faço: quanto vale não ter o conhecimento na sua empresa? O segundo ponto que a gente percebe nas empresas que estão crescendo: elas têm pensamento estratégico. Vamos falar primeiro sobre a gestão que funciona. Toda empresa, por menor que seja, a mais sofisticada, ela tem no mínimo essas 4 áreas. Ela tem a área financeira, ela tem a área de recursos humanos, ela tem a área de operações, ela tem a área de mercado. Quando as coisas começam a apontar para algum problema, a gente chama alguém para dar uns pitacos na área da finanças. A gente sempre acha que a solução passa pelas finanças e começa a fuçar nas finanças. Traz consultoria, faz curso e muda sistema. Ou então, a gente pode também trabalhar na área de vendas, né? Porque o pessoal fala, a empresa tem que vender mais, e começa a trabalhar, treina vendedores, contrata vendedor e faz as coisas funcionarem. Ou então a gente vai também e vai fuçar a área das operações, como é que está o nosso processo produtivo, o nosso processo de venda. Ah, não, é a nossa equipe que está desmotivada. E começamos a fuçar. A gente percebe que a empresa que era para rodar como uma engrenagem, ela roda de forma totalmente desconexa. Aí entra o gestor, desesperado aí no meio, como um resolvedor de problemas. Cadê gestão? Cadê planejamento? Cadê metas? É impossível. O que acontece é que as empresas entram numa síndrome de fazeção, e as coisas não acontecem. Então perceba, vários empresários que a gente trabalha estão exatamente com esse cenário dentro do negócio deles. Vamos fazer com que essa empresa funcione. A gente vai e estrutura cada área dessas. Mas quando a gente põe para rodar, a gente percebe que tem lá problemas de integração. E vai continuar o gerente ainda desesperado, tentando forçar: poxa, mas eu investi em finanças, eu investi em consultoria para isso, para aquilo, e as coisas não deram certo. O que está faltando nessa empresa, na verdade, é um direcionamento estratégico, é um projeto estratégico, né? Mas ainda assim a coisa não funciona, porque cada área, apesar de ter o seu projeto estratégico, cada área vai ter que ter os seus gestores lá para rodar legal. E aí, aquele gerente, ele poder pensar como gestor.
e pensar em metas, indicadores, planos e diretrizes. As empresas que estão desse jeito são as empresas que estão conseguindo sair à frente, porque elas estão entendendo melhor o que está acontecendo no mercado e se antecipando a problemas. Para você falar o seguinte, eu tenho uma estratégia, eu preciso de no mínimo 3 fatores. Primeiro, eu tenho que ter boa informação. E segundo, eu tenho que ter objetivos claros, eu preciso saber para onde eu quero ir. Tem que ter gente treinada que entenda das coisas, que vai ter condições de fazer uma análise inteligente do que está acontecendo. E o pensamento estratégico está justamente aí nessa cultura que a empresa tem que ter, de estar sempre avaliando o que está acontecendo ao seu redor e se antecipando às coisas que estão para acontecer. Homem omnichannel, ele quer também buscar experiências. Para você ter uma marca forte, você precisa, no mínimo, ter boas experiências repetidamente. Como é que o homem experimenta as coisas? Através dos seus 5 sentidos, do sabor, do cheiro, do tato, do som e do aspecto, do visual da sua loja, ou do seu negócio. Tem loja que você chega e bate a barriga no balcão e tem que ter um atendente para lhe trazer as coisas. Isso é completamente ultrapassado e essas lojas certamente estão fadadas à dificuldade agora nesse momento de crise. Lojas que colocam som alto, incomodando todo mundo na rua, ou coloca carro de som que às vezes mais incomoda do que informa. Hoje em dia é tão barato você criar uma trilha sonora, gravar umas coisas falando das suas promoções, do que as pessoas podem encontrar na sua loja, das coisas que você está para lançar, do que você pode fazer em função delas, mas não, coloca uma rádio que às vezes fica fazendo propagandas lá e fazendo propaganda inclusive do seu concorrente. E o aspecto, né, gente? O dono, ele tem que sair e tentar enxergar a sua loja, o seu negócio do lado de fora. Tentar acessar o seu site, mande um e-mail, ligue no saque, né? Procure trabalhar como cliente oculto. É muito importante que você recolha feedbacks do seu negócio. A outra grande tendência é da economia da colaboração. Jovens hoje, da geração Y e Z, eles estão muito menos preocupados em ter as coisas e querem muito mais ter a experiência de ter as coisas. O Uber, por exemplo, para que ter carro? Hoje em dia, que te custa lá 10, 12 mil reais de manutenção e desvalorização por ano, se você pode acessar um cara que vai te pegar de terno, servindo aguinha com Wi-Fi dentro do carro, que você não vai ter que pagar estacionamento, ele vai te deixar na porta, ele leva na porta, sim senhor, por favor, é muito melhor. Eles juntaram gente que tinha um bem disponível, que era o carro ocioso, e juntando gente que precisa de mobilidade. A terceira característica das empresas que crescem, elas têm cultura financeira. Até hoje, quando eu vou fazer consultoria, tem empresas que mal sabem quanto elas faturam. Tem empresas que não conseguem identificar qual que é a sua margem de contribuição. A margem de contribuição é, depois que você fez uma venda, quanto que cada produto ali ele está te ajudando a pagar as despesas. Tem muitos empresários que não têm esse número claro na mão. Eles não sabem qual que é a despesa não operacional do negócio deles. Qual produto te dá lucro, qual linha de produto te dá lucro, qual linha de produto não te dá lucro. Qual rota que você faz te dá lucro, qual rota não te dá lucro? Qual unidade, lojas que você tem que está te dando mais, tem unidades que estão te dando menos? Eu sei de empresários que faturam 10, 12 milhões por ano, que não sabem isso, e a gente percebe, num primeiro olhar, que tem lojas que estão tirando todo o lucro dele. Tem um termo que chama EBITDA, que é o que você mede, na verdade, a capacidade da sua operação de gerar renda. Muitas vezes você pergunta para um sócio, quanto que você retira por mês? Ele fala assim, mais ou menos uns 15 mil reais. Quando você vai apurar, o cara retira 45 mil. Toda empresa que opta por fazer uma consultoria bem feita no seu negócio, ela acaba nunca mais abandonando esse negócio, porque ela entende o quanto custa ter conhecimento aplicado. Quarto ponto que a gente percebe nas empresas que estão crescendo. Essas empresas, elas têm gente engajada. Pessoas que, de fato, gostam de trabalhar ali, né? Pessoas que vestem a camisa da empresa. Essas empresas elas conseguem fazer com que as pessoas saiam de casa com vontade de trabalhar naquele lugar. E o que elas fazem? Tem uma frase que eu gosto muito, que diz o seguinte, os principais clientes de qualquer dono de negócio e empreendedor é a sua equipe, porque é a sua equipe que cuida dos seus clientes. Se você não cuida bem da sua equipe, a sua equipe não vai dar conta de cuidar dos seus clientes. E a gente vê pessoas sendo maltratadas, chefes sendo mal educados com seus colaboradores, e ao invés de passar um bom ânimo, de mostrar caminhos, de iluminar como que a gente deve fazer, o que a gente deve fazer, onde a gente pode chegar juntos, tentar entender o que as pessoas querem, a gente acaba fazendo o contrário. Então, um dos grandes problemas que a gente percebe hoje é que falta liderança de qualidade, feedback.
Gente engajada, principalmente a geração Y, que são as pessoas que nasceram a partir de 1985, por ali, essas pessoas hoje gostam muito de feedback, eles querem saber se o que eles estão fazendo está fazendo sentido ou não no negócio. É importante que a gente dê feedback e que a gente diga para as pessoas, olha, vai por aqui, não, é melhor ir por aqui, mas aconselhando, não é brigando, aconselhando, o tempo todo, baseado, inclusive, nas diretrizes que a gente tratou lá no nosso pensamento estratégico, no nosso planejamento estratégico. Muitas vezes nós contratamos apenas pelo currículo, mas a gente não olha os valores e os propósitos das pessoas. O desafio hoje é alinhar os valores pessoais aos valores da empresa. Quais são os valores da nossa empresa? O que a gente não abre mão? E quais são os valores das pessoas? E o desafio dessa liderança para ter gente engajada é fazer com que os valores pessoais, os objetivos e propósitos pessoais se alinhem aos propósitos do negócio. As pessoas que ajudam a empresa a fazer mais, elas participam do resultado, né? A gente tem que tem que ter estratégias de fazer com que quem está ajudando, ela participe do resultado. As pessoas querem se sentir revalorizadas mesmo. E uma das formas é com dinheiro, outras com um abraço, outras com uma homenagem. Investir em canais online não é necessariamente vender pela internet. É usar a internet em favor do seu negócio. Você vai comprar hoje, por exemplo, um computador. Você vai na loja buscar informação sobre o computador? Não, você entra no site, você entra na internet, você pega o seu smartphone, você pesquisa. Quando você chega na loja, você já sabe o que você quer. O consultor ali de vendas, que é o vendedor, ele vai te ajudar a tomar aquela decisão final. Ali é uma questão de valor, de preço que vai ser discutida ali, mas as pessoas já chegam ali bem informadas. Então, se a sua empresa, se o seu negócio não dá a oportunidade da pessoa te pesquisar antes, dificilmente ela vai à sua loja. As empresas que crescem, elas geram valor para os seus clientes. Gerar valor para os clientes é um pouco mais do que fazer vendas mais caras. Gerar valor é o que eu entrego para alguém vale mais a pena do que ele paga por isso. É aumentar a sensação, a percepção de benefício com aquele produto. Hoje em dia nós temos smartphones que custam R$400, R$500 e temos smartphones que custam R$10.000. O que eles têm de diferente? Você acha que é o custo? É claro que não. O que tem diferente é a percepção de valor que as pessoas têm por aquilo. Qual que é o valor que as pessoas estão buscando no produto que você está oferecendo para elas? Qual que é a tarefa que o seu produto ajuda o cliente a resolver? Olha para essa furadeira. Eu estou comprando a furadeira para fazer alguma coisa. E a furadeira, ela me ajuda a fazer furos na parede, né? Então, eu não estou comprando a furadeira. Eu posso estar comprando o furo na parede. Por que as pessoas compram água? E aí a gente vai falar, vamos no óbvio sempre, né? Com essa cabeça limitada de ser humano, né? Como diz o Raul Seixas aqui, né? A gente acha que a gente vai querer a água para matar a sede. Não, é mais do que isso. Mais importante do que a água é a garrafinha. Então, as marcas estão percebendo isso, algumas já estão investindo em garrafinhas mais legais, mais descoladas. Se você tem um supermercado, eu falo o seguinte, supermercados hoje fazem tudo muito igual. Mas essa foto que você vê aí não é de uma escola de informática. Isso aí são os carrinhos do supermercado super nosso. Eles estão criando possibilidade de interação de você com a loja toda no seu carrinho. Vai agilizar o seu processo de compras. Quando a gente sai do supermercado, aquele tanto de sacolinha machucando o dedo que você não tem como carregar, e na hora de colocar no carro, você coloca no porta-mala, fica tudo revirando ali. E nenhum supermercado se preocupa com isso. E o sétimo ponto, que é um ponto que eu acho também fundamental, que tem muito a ver com a minha experiência e aonde eu tenho visto muitas coisas dando certo, é que as empresas que crescem, muitas delas, principalmente quando são pequenos negócios, elas cooperam, elas ajuntam ideias e esforços para chegar em objetivos comuns. A Rua Vidal Ramos era uma rua desse jeito aqui, ó. Uma rua, fica lá no centro histórico, só que não tinha uma padronização de cores nas lojas, cada placa de um jeito, vermelho, umas cores assim, nada a ver. Eles fizeram um trabalho, se ajuntaram, criaram um grupo, e aí eles foram e conseguiram, até junto com a prefeitura, e revitalizaram aquele espaço. São diversas soluções que o comércio de rua precisa criar para si mesmo para competir com essa nova onda que é do shopping center. Era assim, ficou assim. No Natal, eles decoram. Então, toda data comemorativa, eles fazem eventos. E essa é uma realidade que está acontecendo em diversas cidades em Minas Gerais. Eu trabalhei com
com consultorias para ajudar grupos de ruas apoiados por associações comerciais, em Bom Despacho, em Arcos, em Guaxupé, em Pouso Alegre, em Betim. Várias cidades estão se mobilizando, várias ruas estão se mobilizando, mas dá trabalho. Cooperar dá trabalho. Eu falo assim, a gente vai um pouco mais devagar cooperando, mas certamente vai mais longe. As associações comerciais, as CDLs, as ACS, têm um papel fundamental nisso daí. Os comércios de rua, se não se mobilizarem e se organizarem, eles estão fadados a acabar. Não sei se você já ouviu falar em centrais de negócio. Uma delas é um grupo de varejistas que mexe com varejo de tintas, que se juntaram para concorrer com as grandes marcas. São agora doutores em cores. Tá? Então, eles têm carros plotados, todas as lojas mantêm essa mesma identidade e assim eles conseguem ter impacto no mercado. Então, olha só os resultados, gente. O faturamento, desde que eles se ajuntaram, ele já cresceu 30%, ultrapassa dessas empresas que se juntaram, 36 milhões de reais por ano. Antes, eles eram reféns das grandes marcas de tintas. Hoje, eles são clientes estratégicos dessas grandes marcas. Só em bonificação, eles tiveram, em 2015, 700 mil reais de fornecedores. O crescimento médio dessas empresas foi de 10%. Todo mundo teve queda no faturamento, exceto o Clube das Tintas. Por isso, eu digo, a cooperação ela é uma forma interessante da gente conseguir passar por esses tempos mais difíceis. Por que, então, não buscar soluções conjuntas? Com um ponto a mais, você vai ter força de marca, você vai ter visibilidade, as entidades estão sensíveis para esses grupos de empresas que se ajuntam para resolver seus problemas e você vai ter apoio. Então, resumindo, gente, as empresas que estão crescendo, primeiro, elas não se assustaram na crise, porque elas já vinham se colocando crise para elas mesmas desde antes. Segundo, elas mantêm um pensamento estratégico. Elas sempre estão buscando entender o que está acontecendo em volta para poder tomar decisões se antecipando a fatos. Elas têm cultura financeira, elas sabem dos números, entendem por que eles estão crescendo ou subindo, e aí elas tomam decisões antes da conta entrar no vermelho. Elas têm gente engajada, têm estratégia de colocar a equipe em favor do seu negócio e colocar todo mundo focado naquele mesmo propósito. Tem um alinhamento, equipe alinhada. Elas investem em canais online e elas geram valor e, finalmente, elas cooperam. Todo empresário, todo empreendedor vai ter que olhar para o seu negócio com um olhar fresco. Coloque jovens na sua equipe. Vamos juntar as experiências das pessoas que aprenderam com as coisas lá atrás, com o que os jovens estão percebendo hoje, vamos fazer um negócio novo. Mente aberta, abrir a empresa para conhecimento, aplicar conhecimento e para trabalhar a questão que a gente fala do empreendedorismo com atitude. Boas ideias com atitude. Então, o que eu digo para vocês, a minha mensagem final é essa. Invista em conhecimento e melhore os seus resultados. Eu deixo aqui o meu contato, meu telefone, 31 998 15 0000. Pelo e-mail contato@luqueseconsultoria.com.br, você pode entrar em contato comigo também. Acesse meus canais, eu tenho um canal no YouTube também, Luquezzi Inteligência e Negócios, que eu tenho colocado lá alguns vídeos. No LinkedIn, Rafael Luquezzi Gomes, e no Facebook também, Luquezzi Inteligência e Negócios. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Eu acredito muito que através do conhecimento aplicado, a gente vai conseguir gerar diferença.